Boa noite, pessoal. Nós estamos retornando ao tema da campanha em defesa da vida, em que nós vamos então trabalhar num segundo vídeo a continuidade do tema aborto, que é o primeiro tema que nós já fizemos um vídeo inicial, né? Então, certamente, né, o tema não se esgota em um ou dois vídeos, mas entendemos que ficaram alguns pontos, né, que podem ser colocados para maior debate, né? A gente trabalhou diversos aspectos, né, no primeiro vídeo da abordagem da doutrina espírita, né, do espiritismo a respeito dessa temática. Nesse segundo vídeo vamos trazer algumas outras questões que possam fomentar o debate dos demais evangelizandos. Já tivemos uma contribuição, né, aos comentários do primeiro vídeo a respeito do aborto, mas entendemos que esse segundo vídeo pode vir a trazer, de repente, uma oportunidade para que os demais que ainda não tiveram a chance de trazer algum comentário, alguma participação, possam vir a participar, fomentados talvez por alguns outros elementos, né, abordados hoje. Vamos relembrar a primeira questão, né, que foi trazida no vídeo passado, antes de passar para alguns outros argumentos. Tá? Então, a primeira questão do vídeo passado foi essa questão relacionada no livro dos Espíritos. Né? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E nós obtivemos ali a resposta, né, dos Espíritos à questão de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, que esse primeiro direito natural é o de viver. Que já coloca, né, sobre todas as outras coisas, né, e sobre todos os outros temas da campanha de defesa da vida, né, esse como elemento inalienável, né? O direito à vida ele é então inalienável. Nós temos como tema da campanha de defesa da vida, né, o tema do aborto, o suicídio, a pena de morte e a eutanásia, né? E o direcionamento da campanha é de proteção de defesa à vida, obviamente, né? Porque este é um conceito, né, da própria lei divina que estabelece, né, a vida como um meio e um caminho de evolução para todos os seres que estejam nos mais diversos níveis do processo evolutivo. Então, viver a vida, né, o processo reencarnatório, né, é um direito previsto na lei divina. Por isso é que ninguém tem, continuam os espíritos, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Acho que essa primeira questão ela é muito importante e ela estabelece essas bases, né, de que não há ninguém, né, com esse direito de dizer ou de determinar, né, quando a vida deve cessar. Né. Esse direito fica reservado à lei divina, né, a Deus. Todos os demais seres da criação, né, devem se submeter, portanto, à lei divina, né, que dá a todos o direito à vida, independente da condição ou da situação. Né. Em relação a, ao um excludente, por assim dizer, né, que a doutrina espírita traz em uma das suas questões ali no livro dos Espíritos, né, que diante, né, de uma situação em que nós temos o perigo de vida, né, a mãe que está em gestação, em que há a certeza, né, do desencarne mediante que aquela gestação vá até o final, então aí haveria esse excludente, né, dizendo que
preferível é que a vida que já está em curso, né, seja preservada, frente a que ainda viria, né, a luz a nascer. Dado o momento atual, né, de evolução da nossa medicina e da ciência e da tecnologia médica, né, nós verificamos que essa situação se aplica a casos extremos, né, de em mínima porcentagem frente a tudo aquilo que se vê, né? Dado que a ciência evoluiu a tal ponto, né, que essas situações, né, em que realmente a vida, né, da mulher estaria em risco, caso a gestação fosse até as últimas consequências, né, até os últimos dias, a medicina evoluiu de tal forma, né, que teríamos casos extremamente excepcionais, né, de necessidade, então, de se realizar o aborto frente a tal situação ou tal circunstância. Tá? Seriam realmente para casos muito exíguos. Dados esses argumentos, né, nós vemos então que esse direito de viver, né, está presente na lei divina e que essa, na visão da doutrina espírita, né, que é o nosso Consolador prometido, né, seria a única condição, né, em que o aborto poderia vir a acontecer. Nesse sentido, né, a gente percebendo que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos do homem, né, sendo esse o motivo pelo qual ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, incluindo aquele que está no seio materno, né, nem de fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência, né, é parte componente da campanha de defesa da vida, então a palavra de ordem, né, aborto não, né, aborto não é uma prática admissível, né, porque ela vai contrária à lei divina, vai contrária ao direito de viver. Como nós falamos, diante do desenvolvimento da ciência, facilmente se comprova o início da vida humana desde o momento da concepção no ventre materno. A partir do momento que há a ligação, né, entre o gameta masculino e o gameta feminino, a vida ali está presente e a vida ali se desenvolve. A partir do momento que o espírito, né, já se conecta, ali aquele corpo em formação. Então a vida não se dá somente lá a partir do terceiro mês, né, ou lá quando ocorre o nascimento, né, como muitos afirmam. Então esse é um outro ponto, né, em que nós devemos aliar o conhecimento da própria doutrina espírita ao conhecimento que a ciência nos traz, né? Então, no momento que há aquela ligação, né, dos dois gametas, a vida começa a se desenvolver e é ali, né, a partir desse momento que o espírito então se liga, como nós vimos nas obras, né, do André Luiz, né, se liga ao corpo e passa, né, a se desenvolver, né, essa ligação até o seu nascimento. Então, retirar a vida, né, de um ser que não pode se defender acaba sendo, né, um ato de covardia, né, visto que é um grave crime contra a vida, né, realizado contra um ser que não tem ali como realizar a sua própria defesa, né, que está dentro do ventre materno. E é um crime estarrecedor nesse sentido, porque a vítima, né, desse crime não tem voz para suplicar piedade, né, frente ao ato que está sendo cometido. Né? Não tem como expressar a sua vontade de permanecer viva, né, e de ter o direito à vida respeitado. Também
não tem força física, né? Aquele corpo em formação, né? Cujo espírita está ali conectado, não tem força física, né? Para se defender frente à ação violenta contra a sua existência, né? Então, é um ser que não tem voz e que não tem força física para se defender, né? Tornando esse ato, né, o aborto, um ato de covardia, né? De crime contra a vida, né? Um crime estarrecedor, né? Todo crime, né, contra a vida, ele acaba sendo um ato de covardia, né? Em muitos casos, é um outro ponto a ser considerado, né? Em muitos casos, o aborto é praticado e exclusivamente com a intenção de se fugir ao dever. Então, é fato, né, que por simples, né, necessidade social, né, por necessidade de resguardar o seu próprio conforto, o momento social em que o indivíduo está vivendo, né, se busca justificar, né, esse aborto criminoso, né. Então, o indivíduo está numa fase da vida, né, está numa determinada condição social, né, e se justifica, então, dizendo que não é o momento, né, de se ter aquela gestação. Então, estamos trazendo aqui outros argumentos para que se possa fomentar o debate, né? A ideia é que a gente possa conversar e colocar as opiniões aí nos comentários ao vídeo, para que a gente possa também trazer outras colocações, né? E realmente entender, né, essas argumentações que envolvem, né, justificativas, né, que são contrárias à lei da vida, né, no caso do aborto. Muitas desculpas, né, são colocadas, né, são aventadas, inventadas, né, muitas delas, às vezes, beirando o próprio absurdo, a lógica, a razão, e distorcidas na tentativa de fazer parecer correto um ato, né, totalmente incorreto, contradizente em relação, né, à lei da vida, né? Acaba sendo ali uma covardia moral, né? E alguns dizem que essa é a solução para os mais variados problemas sociais. Esse é uma das questões, né, que se coloca em relação ao aborto, né? Que crianças, enfim, que nascem, né, em comunidades ou em periferias, né, estariam destinadas, fadadas, né, a uma má conduta social, né, destinadas ao crime, né, e por isso justificariam, né, o aborto como uma solução, né, para essa situação. Né. Por isso, em muitos países, principalmente, né, países subdesenvolvidos, né, uma das justificativas, né, para se legalizar o aborto é poder proporcionar para essa população, né, pobre, das periferias, né, esse acesso mais facilitado ao aborto para, por assim dizer, né, eliminar esses problemas sociais dessas crianças que nascem nessa condição, né, sociocultural de penúria, que seriam, na visão deles, conduzidas fatalmente à criminalidade. Né? Então nós vemos aí o absurdo, né, a lógica distorcida, né, para justificar um crime contra a vida. Né? É um sofisma, é claro, né? Isso é um sofisma. Né? Desde quando, né, nós vamos resolver os nossos problemas sociais
com a morte de inocentes, desde que a criança, né, dentro do ventre não pode ser considerada culpada de algum crime futuro que viria a acontecer no julgamento de algumas pessoas que acham que, né, quem nasce na pobreza, né, ou em penúria social, ou em periferias, estaria fadadamente destinado ao crime. Né? Então, um sofisma para tentar justificar um crime contra os inocentes. Então, nós precisamos lembrar aí da nossa própria história, né, da história da humanidade, e que muitas vezes, né, se justificou a morte de indivíduos em função dessas justificativas sociais, né? Então, é permitido matar porque, né, a causa social dos problemas estão nesses ou naqueles indivíduos, né? Então, o período, né, do nazismo lembra muito isso, né? A morte de muitos e milhares, né, de judeus foram justificadas muitas vezes pelos alemães, né, daquela época, né, daquela teoria nazista, porque eles fizeram crer numa campanha, né, muito grande, que os problemas sociais da Alemanha, da pobreza, eram causados pelos judeus que ocupavam, né, a, os espaços sociais, né, os empregos, né, e tomavam a riqueza daquela nação. Então se gerou, né, aquela ideia de que era necessário, enfim, eliminar, né, essas pessoas para que, né, os problemas sociais daquele país fossem resolvidos, né, a questão da pureza ariana. Né. De certa forma, sob certo aspecto, esse argumento, né, de que tem que se liberar o aborto, né, para que as mulheres da periferia, né, que geram crianças, né, numa condição de pobreza, não viessem a gerar, então, esses problemas sociais. Né. De novo, né, nós vemos um sofisma, né, uma ideia distorcida, buscando e justificando, né, o assassínio de crianças no ventre das suas mães, com a desculpa de se estar resolvendo um problema social. Né. Então, há que se perguntar, né, se os fins, né, justificam os meios, né, não existem outras alternativas para a solução dos problemas sociais. Nós devemos ficar muito atentos, né, porque essas tentativas, esses argumentos, né, são recorrentes, né, nos meios políticos, né, e às vezes as leis são aprovadas com essas argumentações sofistas, né, e falaciosas. Então, a, a moral, né, da lei divina deve estar presente na nossa conduta, no nosso pensamento, né, e deve ser representativa, é claro, né, na nossa sociedade, para que esse tipo de pensamento não tome corpo, né, e não venha a ser promulgado um tipo de lei, né, desse calibre, né, completamente avessa e contrária à lei divina, né, que estabelece que o primeiro dever, né, é de defesa da vida. Né, a lei primeira, né, é o de viver, o direito de viver. Outro argumento, né, que muitas vezes surge estabelecendo o aborto como uma possibilidade, né, para as mulheres que buscam clínicas clandestinas. Né. Então, se alardeia o fato de que muitas mulheres recorrem a essas clínicas que são clandestinas para a prática do aborto, que por esse fato, né, são sujeitas aí a diversos problemas de saúde, por estarem buscando, né, num local inadequado, né, esse tipo de procedimento. Obviamente, né, estamos aqui sendo a menos, né, um procedimento, um assassinato, né, contra um indivíduo que está completamente indefeso no ventre. Então acaba sendo aí outro sofisma, né? Mesmo em países desenvolvidos, como em alguns estados americanos, né, em que o aborto é permitido, há índices elevadíssimos também, né, de morte e de problemas, né, com mulheres que praticaram aborto em, né,
clínicas locais regulamentares, né, permitidos pela lei daqueles estados americanos, por exemplo. Né? Então, parece claro, né, que a mulher, né, que tenha sofrido, né, qualquer situação, mesmo que de abuso, né, ou de estupro que seja mesmo, né, ela que não deseje, né, criar aquela criança, enfim, por ter sido gerado em uma situação de abuso, né, ela pode encaminhar, após o nascimento, essa criança, né, para a adoção. Isso é permitido pela nossa legislação e não é crime. Né? Então, crime é o aborto, né, contra uma criança indefesa, um ser indefeso, né, que não pode se defender contra esse tipo de ação. Né? Então, algo estranho acontece, né, quando se permite o aborto em caso de estupro, por exemplo, né, já que o crime foi cometido pelo estuprador, né, e não pela criança que está no ventre. Né? Então, temos ali três indivíduos, né? Aquele indivíduo que cometeu o estupro, a mulher que sofreu aquela situação e a criança, que é o terceiro indivíduo, né? E que não foi o realizador daquele crime, né? E muitas vezes, né, não se sabe quem foi, ou se a lei não alcança, a lei humana não alcança esse indivíduo que cometeu o crime do estupro, né? E o indivíduo que acaba sendo penalizado, né, é o espírito reencarnante, que está ali, que não tem culpa alguma relacionada naquele momento, né, reencarnatório, àquele crime em específico. Né. Então, retomamos, né, a nossa legislação ela permite, né, a adoção. Então, mesmo em caso, né, de estupro, né, que a mulher que não deseje, né, por ter sido em função de uma violência, né, ter, né, a incumbência, né, de criar aquele filho, enfim, que veio através de uma violência, ela pode, e é permitido por lei, né, enfim, encaminhar essa criança após o seu nascimento para a adoção. Né. Esse encaminhamento para a adoção não é crime, né, ele é permitido pela nossa legislação. Então a ideia, né, é que a gente viva e deixe viver, né, e reserve, né, a, a força da lei, né, para aquele que realmente cometeu o ato criminoso, né, no caso, né, o estuprador em si. Né, a lei o alcance, que ele cumpra aquilo que a lei estabelece. Né, mas a criança no ventre materno, né, não deve ser de forma alguma castigada, né, ou perder a sua vida, né, uma verdadeira pena de morte impelida àquele indivíduo que não tem qualquer relação naquele ato, né, cometido contra a mulher. A morte não é a solução, né, para qualquer problema social que se coloque. Né. Analogadamente, fosse assim, os índices de criminalidade em países que possuem pena de morte, por exemplo, seriam inferiores aos encontrados aqui no Brasil, mas não é o que se verifica, né? Pois os índices aí são realmente semelhantes, né? Muitos países desenvolvidos, né, e que têm a pena de morte, né, têm os níveis de criminalidade muito similares, né, ao que a gente encontra no Brasil. Então, realmente, né, infringir, né, a pena capital, né, para resolver problemas sociais não é solução, né? Sobretudo, né, infringir, né, a morte a alguém que está ainda no ventre. Há um outro ponto, né, que foi debatido e aprovado pela lei humana, mas, né, que é um ponto que não se justifica também frente à lei divina, né, que é o caso do feto anencefálico. Né. Então, é permitido o aborto? Não. Né, que deixe, né, que viva e deixe viver, né, o direito à vida, né, daquele espírito reencarnante. Né. Há uma vida
né? E a vida que há ali, né, tem o mesmo valor, né? Ela pode durar 1 minuto, né, ou pode durar 100 anos. Né? A vida é um valor em si. Né? Não é do fato de que pode vir a acontecer após o nascimento do feto anencefálico, né? Que ele tem uma vida curta de algumas horas, né? De alguns dias, algumas semanas ou meses, né? Que por esse fato se justificaria então o aborto, né? De forma alguma, né? O direito é a vida, independente do prazo, do tempo que a vida vai transcorrer. No caso de qualquer deficiência, né, de ordem fisiológica ou na formação, né, se justificaria então, né, o aborto, né? Então, mesmo que por alguns segundos, alguns minutos ou algumas horas, né, essa vida faz sentido, ela tem importância, né, para todos os envolvidos, né, para o espírito reencarnante, né, para a família que vai receber aquele espírito durante, mesmo que por curto espaço de tempo. Né? E quem de nós, né, pode determinar qual vai ser o tempo, né, de vida desse espírito que reencarna num corpo anencefálico? Né? Quem sabe esse espírito pode viver um tempo maior do que aquele que ele se imagina. Né? Então não se justifica também, mesmo neste caso, o aborto. Né? E aí nós temos que fazer uma pergunta, né, para nós mesmos e responder a essa questão. Afinal, né, quanto tempo seria necessário para viver, né, quanto tempo de vida seria necessário para que nós nos tornemos inesquecíveis para alguém? Né? Então, para aquela família, né, para aqueles indivíduos, né, envolvidos naquele processo reencarnatório, aquele momento é inesquecível, né, é inestimável. Né? Os aprendizados, né, a evolução feita naquele processo, mesmo que dolorido, mesmo que com sofrimento, né, mas cheio de possibilidades, né, e de oportunidades de crescimento e de evolução para todos que ali estão, né, envolvidos no processo. Tá? Então esse é um ponto a ser considerado. Diversos pontos então que nós aqui levantamos para tentar fomentar e estimular esse debate, né? Estimular que vocês possam nos comentários trazer informações, as suas ideias, aquilo que acham, os seus pensamentos, para que nós possamos tentar ir um pouco mais além, né, daquilo que nós acabamos trazendo lá no primeiro vídeo, debatendo, enfim, no primeiro vídeo. Né? Então são outras oportunidades, né, outra chance da gente conversar um pouco mais a respeito do tema do aborto. Né? Então, claro que esperamos a participação, né, e a contribuição de todos. E para fechar a nossa conversa, né, sobre o tema do aborto, uma tentativa de fomentar um pouco mais, né, esse debate a respeito da defesa da vida, gostaria de trazer uma reportagem, né, lá de 2012, né, quando se debatia a questão do aborto para fetos portadores de anencefalia. Se debatia então no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, e foram feitas algumas matérias, né, a respeito. Eu gostaria de trazer o relato de uma mãe, né, chamada Joana Crochato. Essa matéria foi veiculada no jornal O Globo, né, uma matéria de 2012. Tá? O título da matéria chama Ela tem sentimentos, diz mãe, sobre filha com diagnóstico de anencefalia. E a matéria diz assim: os pais de uma criança de 2 anos que teve anencefalia, ausência de cérebro diagnosticada durante a gravidez, acompanham com a filha o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, da ação que pede a liberação da interrupção da gravidez de feto sem cérebro. Vejam bem, a criança já estava com 2 anos.
Apesar do diagnóstico de anencefalia, Vitória nasceu com um resquício de cérebro e couro cabeludo, a crania, conforme especialistas que foram ouvidos pela reportagem. Eles informaram que trata-se de uma sobrevida vegetativa e a mãe poderia ter pedido a interrupção da gravidez por conta do diagnóstico. Então, vamos ver que existia essa possibilidade, né? A mãe da menina, Joana Crochato, contou que a família saiu de São Paulo para acompanhar o julgamento e afirmou que nunca pensou em abortar durante a gravidez, mesmo após a confirmação da anencefalia por meio de exames. Ela afirmou não pertencer a nenhuma entidade ou grupo contra o aborto. Diz a mãe. Ela é uma criança com deficiência neurológica e precisa de estimulação. Porém, ela não é um vegetal, não é uma coisa, ela é um ser humano com sentimentos. Segundo Joana, a menina responde à dor, tenta engatinhar e chora quando está incomodada. A mãe disse ainda que a criança demonstra prazer quando se alimenta e quando recebe carinho. Ela sorri, ela tem carinho. É amor incondicional, diz a mãe. O pai também disse que a menina sorri quando recebe carinho, diz o pai. É uma criança muito doce, muito sensível, digna de todo amor que ela recebe. A mãe contou que sempre conversa com outras mães na mesma situação, diz ela. Quando a mãe recebe a notícia, é um sofrimento interminável. Mas, quando se encontra uma saída, muitas mães entram em contato comigo e temos que fazer o que está ao nosso alcance, porque a vida não está no nosso controle. Como é possível você dar o diagnóstico de um bebê quando ainda está no útero? Você não pode dar um diagnóstico só olhando para o exame. A medicina não é 2 mais 2 igual a 4 sempre. Joana disse que foi um momento difícil receber o diagnóstico de Vitória. Diz a mãe. O momento mais difícil foi receber a notícia do diagnóstico, de que a Vitória tinha uma doença grave, que ela ia morrer. E a gente não saberia quando que ela ia morrer. E eu procurei especialistas e eles disseram que eu ia correr riscos. Existem situações que a gente fica abalada. Eu busquei ajuda, busquei apoio da família, apoio espiritual, e é uma situação muito especial e delicada. Muito bem, gente. Nós vemos aí que sim, né? Há erros de diagnósticos, os médicos dão opiniões, né? Muitas vezes que não estão, né, pautadas, né, numa verdade final, né? E que a lei divina, né, é cheia de possibilidades, de aprendizados, né, para esses processos reencarnatórios, né, de resgate. Então vejamos que a criança já tinha 2 anos, né, e que existe todo um desenvolvimento, né, familiar, de amor em relação a esse espírito reencarnante, né. E esse espírito reencarnante, mesmo com esse corpo, né, com essa dificuldade, né, interage, né, e é uma troca de amor, de carinho, de sensibilidade entre todos os envolvidos na família, né. A gente sabe que cada um tem a sua opinião, né, mas nesse caso, né, não cabe, no meu entendimento, nenhuma opinião contrária ao que diz a lei divina, né, o direito é de viver, né, e que a gente viva então e deixe viver. E a nossa opinião como espíritas, né, deve ser sempre contra o aborto e a favor da vida. De qualquer forma, fique em aberto, né, o nosso vídeo, né, para os devidos comentários, né, abordagens que queiram fazer em relação a, a esse aspecto, né, a esse tema da campanha que é o aborto. Tá? Gostaria realmente, né, que todos pudessem participar,
todos pudessem colocar alguma opinião, né, algum sentimento, né, alguma perspectiva, alguma ideia daquilo que pensam a respeito, né, da vida, né, da própria campanha em defesa da vida, né, e a questão do tema do aborto. Existe alguma situação que, na opinião de vocês, seria aceitável, né, esse procedimento, né, que na visão de vocês poderiam então ter uma justificativa frente à lei divina, enfim, vamos nos colocar então, né, com relatos, né, com exemplos, né, nos nossos comentários, tá? Espero encarecidamente então a participação de vocês. E para os próximos vídeos, né, nós vamos continuar com a campanha de defesa da vida, né, encerrando esse tema do aborto com esse vídeo 2, cientes de que esse tema é um tema profundo, né, e que não se encerra, né, obviamente, todas as nuances, possibilidades de debate nesses dois vídeos. Tá, gente? Um abraço a todos, paz e bem, até o próximo vídeo, nos vemos, nos falamos, espero o comentário de vocês. Abraço.